Olá, tudo bem? Me chamo Juliana. Vim aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito da consultoria, das vendas, principalmente a respeito de um assunto assim que para mim, né, aqui na forma assim que eu trabalho, que para mim é uma forma que não é válido eu persistir em trabalhar, né? Que é um formato assim que eu sempre priorizei, é, que é a respeito dos pedidos, né? Sempre aceitando a encomenda de alguns clientes, principalmente a respeito de pedidos, né? Eu até então estava trabalhando aí nessa forma, nesse formato para alguns clientes específicos. Eu estava trabalhando até liberando, né, a forma sem entrada e para alguns era com entrada, ainda mais que eu não conhecia. Então, aconteceu alguns imprevistos, sabe? E também quero falar também a respeito um dos últimos vídeos que eu gravei aqui no canal, foi a respeito da abertura de caixa, que pegou bem no finalzinho, foi erros na gravação, não deu certo, tentei, não deu certo. Sabe como do não dá certo, dá muitas falhas, muitos erros? É isso. E aí, no final, não tinha... Digamos que o início ficou tudo perdido. Vamos dizer que é assim. E a respeito de pedidos, assim, de cliente, eu realmente tô, assim, pensando e decidindo parar. Realmente. E não é por ruindade, por nada dessas coisas. É por conta de que, infelizmente, não sei se aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo. Sabe, quando acontece com muita frequência e que só vai piorando, já é um motivo muito forte para parar. É hora de parar antes que piore a situação, né? Tipo assim, de escolher lá algum produto, alguma coisa e no final não fica, faz você correr atrás. Algumas vezes eu até fiz pedido, né? O pedido mesmo, e aí no final não ficou, e como não deu entrada, acabou ficando por isso mesmo. E às vezes acontece o quê? De você fazer um pedido que você não ia fazer para suprir, né, a demanda do cliente que encomendou e no final ele não fica. Então você acaba ficando no prejuízo por fazer um pedido sem precisão. Você não ia fazer, você só fez para de certa forma, né, para fazer a vontade do cliente, né? Que a gente sabe que a gente trabalha com venda, a gente, ainda mais quem trabalha muito a pedido. Então, uma vez ou outra vai ter uma desavença nessa parte. E como eu não sou muito de trabalhar com pedido, às vezes quando aparece um, eu acabo aceitando. Se é algum cliente que no início era os novos clientes que estava chegando, que eu estava começando a conhecer, já estava praticando essa forma, né? Mas houve muito problema, porque no final não ficaram. E querendo ou não, quando faz um pedido grande para suprir o cliente, que no final ele não fica nem com dele, então acaba pesando no final, né? De você praticamente trabalhar com o que você tem a pronta entrega e fazer as promoções, então não tem muito sentido fazer um pedido para uma pessoa que não vai ficar com o produto. E aí são mais boletos para pagar, então mais conta a mais do que você já tem. Então eu vi assim, não vi muita vontade mais. Então é tipo um desabafo para vocês, então é algo assim que eu não quero muito trabalhar, se bem que em algum momento, quando era algum produto, algum perfume, alguma coisa que eu não tinha, eu tentava fazer troca, que aqui na minha região a gente tem um grupo das consultoras, né, das consultoras de Natura. Aí a gente troca um pelo outro e assim vai indo, a gente faz dessa forma e ajuda bastante. E às vezes, né? Às vezes eu troco até a Boticário ali no grupo da Natura. Às vezes a gente já fez isso, já aconteceu. Mas então eu sempre que eu precisava de algum, né, que algum cliente queria, falava, eu vou querer tudo certinho. Mas o meu erro era o quê? Não pegar o adiantamento, né? E aí no final, e quando aparecia, né, alguns clientes querendo algum produto, algum perfume que eu não tinha, eu recorria ao grupo das consultoras. E aí fazia a troca.
dava tudo certinho, né, a troca, só que o meu erro é não pedir a entrada, sabe? Tava tudo confirmado, tipo, pra entregar hoje ou pra entregar amanhã. E aí eu ia lá, tava tudo certo. Aconteceu de pessoas que eu não conhecia e de pessoas que eu conhecia e que já tava sempre comprando com frequência ou pedia alguma coisa e ficava no final. E aí eu ia lá e fazia essas trocas com as consultoras, né? Pegava minha motinha e ia lá, fazia essa troca e trazia para casa. E no final, infelizmente, acabavam não ficando com o produto. O bom é que eu não fiz o pedido. Imagina se eu fizesse o pedido, um pedido grande por conta de um cliente que queria uma encomenda, o prejuízo que eu não ia estar. E aí isso ia me deixar mais triste ainda, vou ser bem sincera. Mesmo que eu tive, né, o gasto de gasolina, de moto, que fui atrás em outros bairros, né, um pouquinho mais distantes, um pouquinho mais próximo, mas estava indo. E fazia troca, né, para poder adquirir o produto ali. E às vezes no final não ficava. Eu vou ser bem sincera, nas últimas vezes eu fiquei assim um pouco triste. Então, se você tá passando por isso, você não está sozinha. Acredito que todas passaram ou estão passando nesse momento. Mas se você não quer passar mais por isso, é só não fazer mais. É isso que eu penso aqui agora comigo, porque eu tava assim, decidida. Já deu. Já deu. Já deu, porque tem coisa assim que é tão bom a gente é tão ruim a gente persistir na mesma coisa que faz mal pra gente, sabe? Às vezes dá certo e às vezes não. Mas persistir em um formato que mais dá estresse e aborrecimento, às vezes é melhor não fazer. No meu caso, né? Porque o meu foco, assim, é mais trabalhar pronta entrega. Não é muito pedido, desde o início já nem... Às vezes aparece um ou outro querendo e às vezes eu acabo facilitando, né? Vou lá e faço. O meu erro é não ser com a entrada. Então, por conta disso, já deu de pedido. Já deu. Agora eu não vou mais assim, tipo, sair daqui para poder ir atrás de um produto no final, ninguém fica. Só com a entrada. E olhe lá ainda e oferecer o que tem a pronta entrega, porque realmente não dá. Não dá mesmo. Então, se tem algo que estressa a gente, que tá causando transtorno, algo assim que é muito frequente, eu falo assim pela saúde mental, porque senão você vai se acabando. Porque são muitas coisas envolvidas, né? Não digamos que a gente já tem não vou falar método, mas a gente já tem um objetivo, já tem uma forma de trabalhar, a gente tem que ficar modificando várias vezes, porque se a gente não modificar, a gente não consegue entrar no mundo das vendas, não dá para ficar tudo igual. Não dá para ficar muito tempo acomodado. A gente tem que mudar estratégia várias vezes. Ou estudar, ou aprender de novo. Quando a gente pensa que sabe, na verdade não sabe nada. Então começa tudo de zero. É isso que eu observo, né, da consultoria, né, porque é produto, é perfume, então uma hora sai outra hora ele já nem sai mais, aí muda para outros, porque tudo hoje em dia tá muito circulado assim por marca, por fama. Quanto mais a gente vê falando a respeito de algum produto, de algum perfume, mais as pessoas procuram. Né? Às vezes vai deixando para trás alguns antigos, é muito raro algumas pessoas quererem os mais antigos, geralmente querem os lançamentos ou algum que já foi um relançamento, né? Que às vezes a gente pensa assim, ixi, aquele lá ninguém nem quer mais. Sabe, se ele tá no momento, vamos dizer assim, que hoje em dia o mais foco, assim, das pessoas de querer procurar, né, algum perfume específico, é mais o que tá sendo falado, né, comentário, principalmente por quem está aí mais na alta, né, quem é blogueira e tudo mais, aí as pessoas acompanham, vai comprar porque tá falando. Então, se você vê que tá falando muito daquele produto específico, é o produto que as pessoas vão procurar. E, infelizmente, assim, então a gente sempre tem que estar modificando. Não vou falar, ai, vou mudar tudo o meu estoque. Não, eu não vou comprar uma grande quantidade porque estão falando, né? A gente compra para testar e olha lá ainda. Mas eu falo assim a respeito de que sempre a gente tem que estar renovando, sempre mudando
Quando a gente pensa que sabe as coisas, a gente já não sabe, né? Então, sempre um estudo, a consultoria. E, né, divulgar de várias formas. Se não tá dando de um jeito, né, modifica a forma que a gente está divulgando, até dar certo. Então, em algum momento a gente acerta. É tipo assim, né, tudo é um renovo, tudo é diferente, mas a gente não pode desistir, né? Só compartilhando aqui com vocês, não sei se é uma dica, mas é algo assim que eu passei e é algo que eu não quero passar. Então, se eu não quero passar, eu vou modificar. Então, é bom. O bom dos tombos, dos problemas, dos empecilhos, vamos dizer assim, as pedras no meio do caminho, é bom de aprendizado. Se a gente não aprender, se a gente não teve essa experiência, como que a gente vai saber o que que dá certo e o que não dá certo? Só quando a gente passa. E também quero falar com vocês, aproveitando aqui, né, a respeito do Dia das Mães, o que que eu passei. Aí eu vou falar com vocês o quase golpe, né, que tentaram aplicar em mim no Dia das Mães. Para não ficar muito grande o vídeo, vou deixar para o próximo vídeo. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, deixe seu curtir, seu comentário, que ajuda muito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!